você vai saber onde está. Se não existia rei na época, você vai saber onde está. Né? Fizemos as divisões dos profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, e falamos aí, a aula passada, se eu não me engano, a respeito aí de Eclesiastes, né, bem rapidamente, onde concluímos que tudo é vaidade. Né? Então, vamos aí, rapidamente, pediram para que eu terminasse a aula mais cedo hoje. Depois de Eclesiastes, nós temos aí Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Depende da sua versão bíblica, que é o último livro poético. Tá? Esse livro foi composto por Salomão, tem apenas 8 capítulos e não se trata nada mais, nada menos do que uma coleção de poemas de amor. Salomão, ele devia ter muito amor no coração, né, pela quantidade de esposas, de mulher concubina que ele tinha. O cara tinha 1000 mulheres, pelo amor de Deus, né? Devia ter muito amor no coração. Então, ele escreve este livro com essa coleção de poemas. Existem algumas coisas que as pessoas, alguns concordam e outros não, tá? Não é unanimidade. Nesse livro, quando você fala de lírio dos vales, por exemplo, né? Alguns se referenciam ao lírio dos vales como o Senhor Jesus Cristo. Alguns concordam, outros não. Né? Então, enfim, está aqui na Bíblia. Eu vejo que é importante porque retrata o amor de um homem por uma mulher, e amor provém de Deus, porque Deus é amor. Né? Deus uniu, Deus fez Eva para Adão, instituiu a primeira família, e nós temos que aprender a ser como Salomão, né? O homem mais poderoso da terra, naquela época, o homem mais sábio do mundo, mas era um homem que escrevia poemas de amor para uma mulher. Então, temos que entender que essa coisa de machismo, né? Você também tem que ser delicado com as suas esposas. Né? Escrever Eu já escrevi poema, sabia que eu já escrevi poema? Eu escrevi poema para as mulheres do ministério. Um dia qualquer eu vou ler esse poema. E foi a pedido da missionária Eugenie. Era um culto das mulheres, um mês das mulheres, uma coisa, e ela pediu, falou, pastor, você não quer escrever alguma coisa aí, né? E eu peguei, orei a Deus, fui na Bíblia e eu escrevi um poema só com passagens bíblicas, por exemplo. E eu li aqui, foi exatamente aqui nessa igreja que eu li para as mulheres. Né? Eu sei preparar um momento aí para mim ler esse poema novamente. Né? Então, alguém lembra de alguma outra coisa que esteja em Cantares ou Cântico dos Cânticos que fazem menção ao Senhor Jesus Cristo? Tem lírio dos vales, tem uma outra coisa que o pessoal... Hã? A Rosa de Saron tem até música, né, que eles colocam e tal, e fazem comparação com isso, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é unânime, como eu disse, tem alguns que concordam, outros que não concordam, mas enfim. Ah, entendi. Sim, tem um hino da harpa. Tem um hino da harpa que a gente canta que diz isso. Mas, enfim, está aí na Bíblia e tem a sua utilidade, né? Aí nós terminamos aí com os livros poéticos e vamos entrar nos 5 livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4 profetas, sendo que Jeremias escreve 2 livros, então são 5 livros.
nesse desenho da estante aqui, eu acho que eu já falei para vocês, e tem um erro, porque Daniel não está junto aqui de Ezequiel, ele deveria estar aí junto de Ezequiel, ele faz parte dos profetas maiores. Já ensinei também que essa questão de divisão de profeta maior e menor não é pela qualidade do profeta, pela importância, mas sim pela quantidade de material escrito. Tá? Então nós vemos que Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel têm uma quantidade maior do que Oséias e os restantes, sendo que, talvez você diga assim, pastor, mas Daniel tem 12 capítulos, Oséias e Zacarias têm 14. Vejam que a divisão de capítulos foi uma coisa feita bem posterior à confecção da Bíblia, e ela não está, quem fez essa divisão não se preocupou com essa questão de quantidade. Na minha Bíblia, por exemplo, na Thompson, que eu uso direto, Daniel tem 15 capítulos, são 12 capítulos, 15 páginas completas. Oséias e Zacarias têm 14 capítulos, mas tem 9 páginas só. Em algumas, 9 páginas e meias. Então, a quantidade de capítulo não quer dizer a quantidade de material. Tá? Então, foi feita essa divisão. Todas essas divisões também é para a gente ter mais facilidade para encontrar algum livro, sabendo em que grupo que ele vai estar. Tá bom? Então, nós temos aí Isaías. Isaías é um profeta que profetizou em Judá. Esses profetas aqui, eles profetizaram já com o reino dividido. Tá? O reino já havia sido dividido. Veja que eles estão depois de Salomão. O reino foi dividido logo após a morte de Salomão pelo seu filho Roboão, né? Pela besteira lá que ele fez, então se dividiu o reino. Então nós vamos ter profetas que profetizaram no sul, outros profetizaram no norte, e os profetas que profetizaram nos dois. Tá? Nós temos aqui Isaías, que era um profeta que profetizou em Judá, ou seja, no reino do sul, ali em Jerusalém, mas Deus deu diversas profecias para algumas nações. Isso não quer dizer que ele foi até aquela nação para profetizar, mas sim que ele escreveu profecias a respeito do que iria acontecer com aquelas nações. Ele também é conhecido como profeta messiânico, porque é o profeta que mais tem assuntos relacionados ao Senhor Jesus Cristo, ao Messias. Então, como falar profeta messiânico, é Isaías. Isaías tem muita coisa, muito texto, tá, a respeito do Senhor Jesus. Tem texto dizendo direitinho o que ia acontecer com Jesus na cruz do Calvário, né? Enfim, o seu nascimento, o seu ministério, aonde seria, enfim. Tem detalhes revelados nesse livro de Isaías, tá bom? É um livro longo, tem mais de 60 capítulos aí, e tem muita coisa boa para se estudar, né? Ele, além de profetizar ali em Jerusalém, ele entrega profecias ali para a Babilônia, para a Síria, para os filisteus, para Damasco, Efraim, Etiópia, Egito, Babilônia, Arábia, Tiro, né? Vocês vejam que foi uma pessoa muito usada nessa questão, com respeito a outras nações. Depois de Isaías, nós temos aí Jeremias. Jeremias, o povo chama ele de profeta chorão, né? Eu não sei se é porque ele escreveu Lamentações, o livro de Lamentações. Então, dentro desse grupo de profetas maiores, nós temos 2 livros de Jeremias. Temos 4 profetas, mais 5 livros, porque 2 foram escritos por Jeremias, o próprio livro que leva o seu nome e também Lamentações. Jeremias foi um sujeito que ele profetizou ali no Reino do Sul. Ele profetizou um tempão, gente. Ele profetizou do último rei bom de Judá, porque Judá passava por processos, né? Vinha um rei que levava o povo todo para o pecado, ele pecava, era um apóstata.
Aí vinha um outro rei que restaurava o povo, restaurava a fé, restaurava o templo, restaurava as festividades, etc. E Jeremias profetizou do último rei bom, que foi Josias, até alguns anos depois do cativeiro. Tá? E lá no capítulo 18 nós temos aquela famosa passagem, né, do oleiro. Né? Ele foi um profeta que ele profetizou. Agora que eu estou vendo aqui, rapaz, agora que eu estou vendo os docinhos aqui, pô, eu não tinha visto ainda não. Olha aí, ó. Eita, já vamos comemorar o meu aniversário antecipado, olha. Eita glória. É benção. Eu não tinha visto esse negócio aqui não, gente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Agora estou entendendo por que é que pediram para mim terminar o culto mais cedo. A gente vai terminar já, eu termino já, mais 10 minutos eu termino. Né? Então, a gente tem que entender uma coisa. Quando os babilônicos vêm para tomar Jerusalém, tomar Judá, e eles chegam finalmente em Jerusalém, aquela coisa toda, que eles levam um povo cativo, não foi tudo de uma vez. Se eu não me engano, foi em três etapas, 3 etapas. Tá? Então, foi uma leva, levaram algumas coisas, mantiveram o templo, mantiveram a cidade. Aí, só que eles tinham que pagar imposto. Aí, o que eles fazem? Eles não pagam, eles se rebelam, contrata o faraó com o seu exército para defender eles dos babilônicos. Aí os caras vêm, arrebenta com o faraó, arrebenta com Jerusalém. E se eu não me engano, acho que na terceira vez eu falo, agora chega, agora eu vou acabar com tudo esse negócio aqui. Entendeu? Então houve um processo. Assim como o retorno que já vem no reinado dos Medo-Persas, que a gente vê lá em Esdras e Neemias, não foi tudo de uma vez, vieram em etapas. Né? Então, primeiro veio um para reconstruir. Aliás, nem Esdras nem Neemias foram os primeiros. Não foram. Primeiro foi um sacerdote que trouxe o povo para reconstruir o templo. A primeira ordem foi reconstrua o templo. Depois que vieram para reconstruir os muros. Mas, enfim, a gente até já falou disso, né? Estou voltando lá atrás. Então, nós vamos ver que Jeremias, ele profetizou que os caras vinham, e ele viu os caras vindo e levando o povo cativeiro. Aí ele profetiza de novo, os caras... E uma coisa que eu acho muito, assim, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por que Jeremias foi tão perseguido, queriam matar ele, queriam prender ele, não só ele, como Elias também, né, que teve que fugir, aquela coisa toda, Acabe queria matar ele, Eliseu. Então, por que queriam matar esses profetas? Vamos lá. O sujeito tinha lá o profeta de Deus e tinha os falsos profetas. Alguns se dizendo até profetas de Jeová, ali junto ao templo, mas profetizava coisas que não eram a verdade. Então, o que os sacerdotes corruptos que não tinham nada de Deus, e os reis, etc. e tal, e meu filho, desse jeito você vai quebrar aí o encosto do braço aí, ó, já entortou, meu Deus do céu, faz isso não. Deixa as crianças fazer isso não. Cadê os obreiros da casa aí que não dá? Deixa não, já entortou o negócio. Faz isso não. Aí, o que acontece? E o pior é que hoje na igreja pentecostal também tem isso. O rei e todo aquele povo pensava o quê? Que a coisa ia acontecer porque o profeta falou. Veja bem. Então, se eu tenho 2 profetas, um fala coisa boa, não é de Deus, eu recebo. O outro fala coisa ruim, eu não recebo,
Eu falo, não, você está errado, você é um mentiroso. E eu tento calar esse profeta, parar com esse profeta, para que aquilo que ele está falando não aconteça. Então, na minha cabeça, vai acontecer porque ele está falando, quando é o contrário. Ele está falando porque Deus mandou, porque Deus vai fazer, Deus está avisando. Entendeu? Então a pessoa, eles não tinham a consciência de que o fato do profeta chegar e falar algo era porque o Senhor já estava avisando para que houvesse o quê? Um arrependimento, para que o povo se corrigisse. Então eles falam, não, se eu matar o profeta, ele para de falar, a coisa ruim não acontece. Deu errado. Vai acontecer até pior, porque matou o profeta. Entendeu? E às vezes a gente fica com essa coisa. Você quer ver um exemplo? A pessoa está enferma, ela está doente. Aí ela vem, pede oração. Aí você vai, ora, unge a pessoa, ora para ela, declara tal. Ela vai embora. Ela não crê que ela foi curada. Que Deus... Ela vai ficar procurando oração até encontrar alguém que revela a doença dela. Que fala, essa dor que você está no dedão do pé. Você está entendendo? Aí ela acredita. Você entendeu? Então, você entendeu a questão, a divisão da coisa? E aí, a gente... Bom, a palavra tem poder? Tem. Ela tem poder quando ela é direcionada pelo Espírito Santo e está em conformidade com a Bíblia. Caso contrário, não tem poder nenhum. Não adianta eu ficar declarando aqui, eu vou ganhar 10 milhões, eu vou ganhar 10 milhões, eu vou ganhar 10 milhões, eu vou ganhar... Porque eu estou falando. Né? Eu estou declarando que eu vou ser milionário, então eu vou ser. Não vou. Você entendeu? Se for na direção do Espírito Santo, Deus está falando, olha, vai acontecer algo, eu vou te abençoar e tal. Vem de Deus. Tá? Mas não é porque eu estou falando que vai acontecer. Tá? A gente tem que entender que essa questão de palavras tem poder é muito relativo. A palavra tem poder, sim, sabe para quê? Para destruir e edificar uma vida. Dependendo do que você fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, você pode machucar essa pessoa, pode arrebentar ela. Ou sair falando mal de alguém, aí ela tem mesmo poder. Aí você tem Agora, essa questão de por que eu estou declarando alguma coisa que Deus vai ter que fazer o que eu estou declarando? Não. Entendeu? A gente tem que saber dividir essa questão. Então, o que aconteceu? Os profetas que eram movidos pelo Espírito Santo falavam a verdade, porque o povo estava no pecado, o rei estava no pecado, e eles achavam que aquele mal ia acontecer porque o cara estava falando, não por causa do erro deles. E aí queria matar o sujeito. Jeremias, ele profetizou aí, durante vários reis aí, e o mais triste de tudo, que ele viu tudo aquilo acontecer, ele deve ter pensado assim, às vezes isso acontece com a gente. Talvez já tenha acontecido com você. Sabe aquela pessoa que você chega, um parente, um amigo, alguém da igreja, que você chega, e aí você vê que a pessoa está num caminho errado, e você fala, olha, não faça isso, porque pode acontecer, olha, não faça isso, olha, tal. E a pessoa insiste, a pessoa não te ouve, aí ela vai e se arrebenta todinho. E você gosta daquela pessoa, você quer o bem daquela pessoa, você não fica chateado? Poxa vida, não me ouviu, não deu atenção. Muitas vezes Deus me usou para falar, para avisar que não era para ir em tal lugar. Eu já vi Deus usando pessoas, usando minha esposa, né? Olha, não vai em tal lugar que o inimigo está preparando uma armadilha, o sujeito vai lá e cai na armadilha, e você fala, poxa vida, aí está vendo? Né? Agora você imagina esse profeta falando para uma nação. Para uma nação. Gente, tudo isso aqui vai ser destruído. Vai morrer um monte de gente, vai morrer mulher, vai morrer criança, vai morrer jovem, vai morrer um monte de gente. Precisam parar com isso. E aí, de repente, ele olha, puxa vida, falei, não adiantou nada.
Óbvio que o sujeito... Aí ele pega e vai fazer o quê? Escrever. A hora que ele olha, ele vê Jerusalém destruído, o templo destruído. O sujeito era sacerdote, meu. Aí ele vai e escreve Lamentações. Entendeu? Ele escreve Lamentações. E Lamentações está colocado aqui entre os profetas maiores, mas é um livro também poético. Vocês querem ver? Abre aí Lamentações, para vocês verem. Abre sua Bíblia em Lamentações. Você vai ver que coisa interessante. Vocês se lembram no livro de Salmos, que eu falei do Salmo 119? O que o Salmo 119 é? É um salmo acróstico, lembra? Cada grupo de 22, de 8 versículos, começa com uma letra do alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras. Agora, olha aqui, abriram aí em Lamentações? Capítulo 1, quantos versículos tem? Pois é. Capítulo 2, quantos versículos tem? Capítulo 4, quantos versículos tem? Capítulo 5, quantos versículos tem? Vocês acham que é à toa? O que vocês acham que isso é? É acróstico. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Pastor, e o capítulo 3? Quantos versículos o capítulo 3 tem? 66. Sabe por quê? Porque cada 3 versículos começa com a letra. Então, 3 vezes 22, 66. Então, no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, começa com a letra Aleph. O 4, 5 e 6 com a letra Bet. O 7, 8 e 9 com Gimel e assim por diante. Tá? Então, é um livro acróstico. Capítulos 1, 2, 4 e 5, um versículo, uma letra na sequência por ordem alfabética. Capítulo 3, a cada grupo de 3 versículos. Tá? A título aí de curiosidade, ou enfim, né? Aí nós vamos ter aí, Lamentações fala da cidade destruída. Quando você vê, dá a impressão que o sujeito sentou em algum lugar, ficou olhando tudo aqueles escombros e começou a escrever. Tá? Aí nós vamos ter aí Ezequiel. Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel. Por quê? Porque ele foi um dos profetas que foi levado para o cativeiro lá para a Babilônia. E ele era sacerdote também. Tá? O nome dele significa Deus fortalece. Então, veja bem, quando a gente vê o livro de Daniel, eu sempre falo o seguinte, gente, esses caras foram crentes só lá no cativeiro ou eles já eram crentes? Mas eles sofreram as mesmas consequências de quem não era. Né? Só que os pior morreram. Os pior foram como escravo, provavelmente trabalhar na lavoura, fazer tijolo, construir muro. Mas os servos de Deus foram governadores no cativeiro. Ainda que você sofra as consequências de um erro, de uma comunidade, da sua família, seja do que for, que às vezes sobra, Deus vai te dar uma porta de escape no cativeiro. Se você se mantenha firme, as pessoas perguntam, poxa vida, mas eu estou na igreja, eu vou, tal, e aconteceu isso na minha família. Bom, mas como é que é a tua família? Ah, tem um que é assim, tem outro que é meio torto, tem outro que é meio virado, não sei o que acontece, né? É óbvio, as consequências dos erros vêm. O que semeia, colhe. E às vezes nós colhemos aquilo que nós não queremos, ou pior, aquilo que nós não semeamos. Mas a gente acaba colhendo.
A gente sofre. Vai fazer o quê? Né? O importante é se manter firme e fiel. Seja durante o processo, ou seja lá no cativeiro, Deus vai dar o livramento. Amém? E ele profetiza lá no cativeiro. As profecias dele, ele está profetizando, ele está lá. Ó. Tá? Por isso que ele tem aquela visão espiritual do vale de ossos secos. Deus está mostrando para ele que vai restaurar. Ele está falando, olha, o povo acha que vai tudo morrer aqui, que aqui acabou. Eu vou pegar esse povo que acha que está morto, que já virou osso, e vou transformar numa nação de novo. Entendeu? Então, ele profetiza ali durante o período de cativeiro, foi contemporâneo desses outros profetas. Então, tinha gente boa ali, viu? Tinha gente boa. Depois de Ezequiel, nós temos aí Daniel. Vamos falar de Daniel, aí a gente para, porque pediram para mim parar aí uns 20 minutos antes. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Tá? Esse livro de Daniel está rendendo lá na sede, gente, porque Deus falou para mim que ia pôr no meu coração de ministrar sobre o livro de Daniel. Aí eu orei a Deus e comecei a ler o livro de Daniel. Gente, só o capítulo 1, não lembro se foi 3 ou 4 pregação. Eu falava, abre a Bíblia onde o povo já sabia, Daniel. Aí depois preguei no capítulo 2. No primeiro domingo desse ano, dia 4 de janeiro, preguei o capítulo 3. E agora, nessa ceia que teve, preguei o capítulo 4. Eu falei, quando Deus for dando, amém. Aí, nesses meio tempo, Deus me dava umas outras palavras, eu pregava, mas já faz meses que, de vez em quando, Deus faz eu voltar lá em Daniel. Né? Tem muita coisa boa ali em Daniel. Que quando você começa a estudar, se aprofundar, você vê cada mensagem, coisa linda, viu? Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Né? Foi levado cativo para a Babilônia, viveu lá com Jeremias, com Ezequiel, com Esdras, com Zorobabel. Zorobabel, lembrei, está aqui. Ó. Zorobabel foi o primeiro sacerdote, foi na primeira leva que foi enviado para Jerusalém para reconstruir o templo. Tá? Zorobabel. E Daniel, veja só que coisa linda, ele serviu por mais de 70 anos, 72 anos, lá na Babilônia. Nesse período aí de 72 anos, ele foi chefe dos magos, dos videntes, aquela coisa lá, o líder deles, no reinado de Nabucodonosor. Ele viu Nabucodonosor morrer, o filho dele, vocês se lembram qual era o nome caldeu ou babilônico que foi dado para Daniel? Beltesazar. E Nabucodonosor tinha um filho que virou rei, que o nome dele era Belsazar. Os dois nomes fazem menção a um dos principais deuses dos babilônicos, Bel, que lá na Canané, lá em Canaã, lá era o Baal. Então, o nome que eles deram para Daniel, para Azarias, Ananias e Misael, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, eram todos deuses babilônicos. Porque era para o quê? Para retirar a identidade do sujeito. Você vai ter que aprender a falar a nossa língua, você vai ter que aprender a adorar os nossos deuses, porque o teu nome agora vai fazer menção a um Deus nosso. Você entendeu? Mas mesmo assim, eles não perderam a sua fidelidade. Pode mudar meu nome, pode mudar minha comida, pode mudar a minha língua, a minha escrita, posso estar num lugar totalmente estranho, mas eu continuo servindo ao Deus verdadeiro. Né? E foram honrados por isso. E Daniel, então, profetizou ali, vocês lembram o que aconteceu com Belsazar? Que ele pegou os utensílios do templo, que foi lá retirado do templo, foi destruído, e numa festa lá, uma orgia lá, ele
traz lá aquelas taças de ouro, aquelas coisas, e aí aparece lá um dedo lá e escreve na parede, né? Mene, mene, tekel e parsim. Na hora ele ficou desesperado e ninguém conseguia. Aí alguém, não sei se é a esposa dele, quem falou, olha, tem um senhorzinho aí, vem já, que era o líder dos magos aí pro teu pai, o cara era bom, viu? Chama ele. Aí ele foi lá, olha, sabe o que está escrito aí? Você foi pesado, foi achado em falta, e o reino vai ser tirado de ti. Você sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, os medo-persas, Ciro e Dário, que foi uma junção dos medos e dos persas, duas nações, invadiram a Babilônia. Gente, vocês sabem como é que era a Babilônia? Babilônia era uma cidade que tinha de muro em volta 90 e tantos quilômetros. 96 quilômetros que era. Cada lado, 24 quilômetros. 24 quilômetros de assim. Ó, da minha casa na igreja tem 15 quilômetros. Tá? Ponha mais 9 para frente. É mais ou menos como da minha casa lá no Imbu. Tá? Da minha casa não, da igreja no Imbu. Da minha casa no Imbu dá 8 ou 9 quilômetros. Lá da igreja no Imbu. Um lado só o muro. Aí mais o mesmo tanto, 25 metros de largura. Isso aqui, não, se tiver, não tem 25 metros, deve ter uns 20, se tiver, uns 15. 25 metros de largura. 90 metros de altura. Mais de 100 torres de vigilância. Alguns pesquisadores varia de 25 a 100 portões de bronze. Ah? Nabucodonosor construiu o que foi chamado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, porque ele casou com uma mulher que lá da terra dela tinha muita floresta, tinha bosques, e ela estava com saudade dos bosques. Ele falou, sem problema. Não tinha lugar para plantar ali, ele mandou fazer uns jardins suspensos, coisa mais maravilhosa, enorme. Foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Não existe mais. O rio Eufrates passava no meio da cidade. Eles fizeram túneis por baixo de toda aquela construção, a água passava por baixo das muralhas, aí passava, né? E essa água alimentava essa cidade imensa. Era intransponível, não tinha como alguém derrotar, como alguém entrar lá dentro. 90 metros de altura, gente. 25 de largura, porque você vai derrubar um negócio desse. Não tinha canhão naquela época, não. Mas quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Você sabe o que eles fizeram? Eles desviaram o rio para a água dar uma baixada, e de noite, enquanto os caras estavam tudo bêbado de tomar vinho nas taças que era do templo, os soldados entraram. Milhares de soldados medo-persas entraram, pegaram todo mundo dormindo, acabou. Né? Não precisou derrubar um tijolinho. Entendeu? Então, quando Deus quer fazer, Ele dá sabedoria para quem Ele quer fazer. Da mesma maneira que Ele usou Nabucodonosor para cumprir as profecias dos profetas e fazer juízo na nação de Judá, Ele também usa outros. Tá? O que fala lá, o rei Nabucodonosor fala lá no livro de Daniel, depois quando ele vira lá um bicho lá, que ele retorna à consciência, ele fala o quê? Ele é o quê? O Deus dos deuses, o Deus Altíssimo. Ele levanta quem quer e abate a quem quer. Ele coloca rei e tira rei. Né? Então é isso. Tá? E Daniel viu tudo isso e depois ele continuou servindo a esses 2 reis, Ciro e Dário, que intercalaram ali em Babilônia. E você, no livro de Daniel, você vai ver, né? Esses 2 reis aí com Daniel. Inclusive, um deles é o que coloca ele na cova dos leões, por uma artimanha
dos outros magos aí, astrólogos e governadores, porque tinham inveja, tinham ciúme de Daniel e armaram para matar Daniel, só que eles que acabaram mortos. Né? Amém? Então, um breve histórico de cada livro, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Eu acho interessante a gente falar algumas coisinhas assim, sabe por quê? Porque agora, com essa pouca informação que você recebeu, quando você for ler, você já vai ler diferente. Você já vai começar a reconhecer alguma... Ah, por isso que tá, entendeu? Você vai ler, já vai ter um outro entendimento melhor. Tá? Por isso que é importante, quem tem Bíblia de estudo, muitas Bíblias de estudos, antes do livro, tem lá um resumo, o que o livro está... É importante ler aquilo, quase ninguém lê. Mas se você ler aquilo e depois for ler o livro em si, você já vai ter um entendimento melhor. Amém? Eu vou parar por aqui, a gente para então aqui em Daniel, né? E na próxima aula nós vamos entrar nos profetas menores e encerrar aí Oséias e todo o restante da turma. Amém? Vamos então ofertar agora na casa do Senhor com muita alegria. Cadê o obreiro? Cadê? Tem um pastor que às vezes vai pregar lá de sexta-feira, ele foi sexta-feira agora, pastor Nonato. Aí quando Deus revela alguém, ele chama a pessoa, venha cá. Aí a pessoa levanta, ele, corre, anda. É que você está demorando aí? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quinta-feira tem culto aqui, a partir das 7h30. Sábado, 8 horas da manhã, não é isso? 8 horas da manhã tem culto, jejum, oração. À noite, a igreja vai lá para a sede, tanto Jardim das Palmas como Monte Queima, no sábado, né? Começa às 19 horas, tá bom? Vamos todo mundo para lá. No domingo, vocês vão ficar aqui, vocês vão para lá? Vai ficar aqui? Então, domingo, às 18h30, os irmãos aqui do Jardim das Palmas venham cultuar ao Senhor. Hã? Escola Bíblica às 5 horas. Pronto. E às 6h30, o culto. Né? Na segunda-feira, pelo menos eu e minha esposa, segunda-feira é carnaval, né? Semana do carnaval. Quem não for trabalhar, tiver disponível, quiser, nós vamos lá para o monte orar. Vamos estar chegando lá mais ou menos umas 10 horas da manhã, tá? Em jejum. Quem quiser ir, combina com a gente se encontra lá no estacionamento, lá às 10 horas, tá bom? Terça-feira tem a festa da Tarde da Bênção. A festividade da tarde, aniversário da Tarde da Bênção. Estão todos convidados. Vai estar o pastor Moisés lá, a maioria de vocês já conhece. Monte da Luz. Monte da Luz, tá? Quem quiser, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, em jejum, tá? E a terça-feira à tarde, lá na sede. E muito provavelmente terça-feira eu não vou conseguir estar aqui, porque a festa lá, vocês sabem como é que é. Termina mais tarde, aí um quer falar, o outro quer não sei o quê, outro quer não sei o quê, não sei nem que horas que eu vou sair de lá. Né? Então, mas vai ter o culto aqui, né? À noite, vai ter o culto de ensino, vocês venham para cá. Né? Ou vocês saiam de lá e venham para cá. Né? Amém? Que Deus abençoe a todos, vamos orar a Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto, pela vida de cada irmão e irmã que aqui está. Quero agradecer também pelos ofertantes e dizimistas, que o Senhor venha abençoar a cada um, multiplicando na vida deles, meu Deus, todas as ofertas que foram para o benefício da Tua obra. Também abençoo todo este alimento que está aqui, repreendendo qualquer tipo de consagração maligna em qualquer processo. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos e das irmãs que estão proporcionando este momento de carinho, e eu glorifico o Teu nome pela vida deles e peço a Tua
a tua bênção sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com toda a igreja, agora e sempre, todos digam. Que Deus abençoe a todos.